Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br. Boa tarde a todos. Eu queria desde já agradecer a presença de todos vocês e agradecer sobretudo a editora Fiel, na pessoa do Tiago Santos, que foi quem nos apresentou aqui não só, digamos, a proposta de publicar um livro pela Fiel, mas que eu gosto de pensar que às vezes uma reflexão como essa que a gente tentou fazer aqui nesse texto é fruto de um trabalho, a gente chama de parceria, mas nesse caso aqui a gente precisa de parteiros, que é aquela figura que de repente te encoraja e faz você sair do mundo das ideias e transformar ela em alguma coisa mais concreta, como é no caso este livro. É fruto disso, fruto de, em primeiro lugar, uma ideia que inicialmente ela foi apresentada aqui quando nós fizemos uma exposição sobre o discipulado e trabalhamos exatamente a questão do custo do discipulado na ocasião, porque naquela ocasião a gente estava trabalhando exatamente essa distinção entre o ato de seguir a Jesus, que a gente chama de discipulado, e o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, que a gente também chama de discipulado. E essa era uma discussão que na época a gente estava travando lá no contexto do internship lá em CHBC. Na ocasião, inclusive, era o tema sobre discipulado. O pastor Mark Dever estava conduzindo as reflexões sobre o discipulado e essas questões surgiram lá de uma maneira muito interessante. Muito antes dessa discussão, eu já tinha tido uma espécie de, digamos assim, de inquietação com o termo discipulado, o próprio nome discipulado, né? E isso me saltou aos olhos na primeira vez quando eu descobri que a tradução de um livro que a gente já tem em português, e que eu tinha lido já esse livro em português na época, que se chama Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. E o curioso é que ele é traduzido nos Estados Unidos por esse título, O Custo do Discipulado. Só que a palavra usada por Bonhoeffer é Nachfolge. Nachfolge é uma palavra cunhada por Lutero. É uma palavra em alemão, mas foi Lutero que cunhou essa palavra para designar exatamente aquele ato que em vários momentos aparece nas narrativas dos evangelistas, em que Jesus convida aqueles que estão diante dele a seguir após ele. Lembra dessa passagem? Seguir após mim. Esse seguir após mim se tornou uma palavra em alemão. Lutero cunhou um termo em alemão para falar exatamente disso, que é distinto de uma outra palavra, que a gente chama, que é de discipulado. E no alemão existem as duas palavras, Jüngerschaft, para discipulado, e Nachfolge, para discipulado, mas nesse sentido, do ato de seguir a Jesus. Mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça, por que os tradutores americanos traduziram o termo discipulado por custo do discipulado? E aquilo por um tempo ficou, digamos assim, me perturbando. Puxa, mas por que? Onde está essa questão do custo? E o que envolve essa questão do custo? Foi nessa época que a gente começou a trabalhar algumas passagens do Novo Testamento, em especial dos Evangelhos, em que todas as vezes, não se referindo ao discipulado, mas ao ato de seguir a Jesus, que a gente também chama de discipulado, né? O seguir a Jesus, toda vez que Jesus faz o convite de seguir a Ele, Ele sempre vem acompanhado de demandas, e ninguém vai conseguir seguir a Jesus sem atender essas demandas. Ou seja, não dá para seguir a Jesus de forma que o ato de seguir a Jesus, ele não transforme a nossa vida de uma tal maneira que a gente lide com questões relacionadas ao bônus, mas sobretudo ao ônus, ao custo. E foi nesse momento da reflexão
que a discussão ela ganhou um pouquinho mais, eu diria assim, de profundidade no uso do próprio termo que a gente veicula para discipulado. Então, pensa o seguinte, Jesus ele teve vários seguidores, e esses seguidores, eles são de três, eles obedecem basicamente três níveis, né? Um primeiro nível que a gente chama da multidão, que é eu diria assim, que é aquele ato de seguir a Jesus sem o custo, que é o ato de você seguir a Jesus como as multidões seguiam, mas sem se comprometer com Cristo. Esse ato de seguir a Jesus sem se comprometer não coloca nenhum dos seguidores que se encontram na multidão numa situação de risco. E o ato de seguir a Jesus é correr o risco. E esse risco de seguir a Jesus é o risco da nossa reputação estar associada à pessoa de Cristo. Então a multidão ela é confortável no ato de seguir a Jesus porque ela segue, nutre dos benefícios de seguir a Jesus, mas não corre o risco de ter a sua reputação associada à reputação de Jesus. Mas existe um outro anel de discípulos que é mais próximo de Jesus, que são chamados também de seguidores. E estes seguidores, eles não são como a multidão, mas tampouco são como aquele círculo ainda menor que é o círculo dos 12. Eles ficam entre os 12 e a multidão. Eles estão comprometidos, e essa é a grande diferença desse círculo do meio para esse círculo maior que é o das multidões. Eles, ao mesmo tempo que seguem a Jesus como as multidões seguem, eles correm o risco, eles pagam o preço. E pagar o preço, correr o risco, é ter a sua, reputação associada a Jesus. E como essa reputação é associada a Jesus? Como é que as pessoas poderiam distinguir um discípulo de Jesus de um mero integrante da multidão? Talvez uma das maiores pistas seja exatamente no momento em que Pedro, depois de ouvir Jesus avisá-lo de que ele iria negá-lo, e Pedro afirmando que não, vai dar tudo certo no final e a gente vai ficar contigo até o fim, Jesus, não é? A gente vê logo em seguida a experiência de Pedro negar Jesus. Vocês percebem como as pessoas associam Pedro a Jesus? Por que vocês acham que Pedro é associado a Jesus? Porque Pedro, na hora em que fez todo o discurso, as suas ideias são iguais às ideias de Jesus? Não era uma questão intelectual, não era uma questão meramente de conteúdo. Note que as pessoas, em primeiro lugar, associam Pedro a Jesus, porque eu acho que eu vi você perto dele, pela proximidade. Diferente da multidão, que é aquela massa cinzenta em que você não consegue identificar os indivíduos que estão seguindo a Jesus, entre os discípulos você identifica aqueles que seguem a Jesus e é capaz de dizer, este segue a Jesus. E isso é o que acontece com Pedro. Eu vi você perto dele. Um outro diz, olha, o seu jeito de falar denuncia. O jeito de falar dele denuncia por quê? De que maneira denuncia? Senão pelo fato de Pedro, de alguma forma, imitar Jesus no seu jeito de falar, no seu jeito de ser. Então ele é reconhecido porque ele é uma imitação de Jesus. Porque de alguma forma ele está associado a Jesus. Não somente porque ele estava com Jesus, mas porque até o jeito de Pedro falar é um jeito que tipifica o jeito de Jesus falar. Então o que a gente teria nesse círculo do meio, que é o círculo dos discípulos, é a marca do comprometimento. Eles estão comprometidos a correr o risco de, assumindo o compromisso de seguir a Jesus, estarem cientes de que seguir a Jesus exige um custo. Só que isso não é suficiente. Não é suficiente saber que você tem um custo. A pergunta mais importante vem quando a gente... eu entendi que seguir a Jesus é pagar o custo. E pagar o custo é simplesmente se comprometer com Cristo, com sua mensagem, com o seu jeito de ser, com a sua maneira de viver no mundo. Mas alguém poderia achar que necessariamente seguir a Jesus seria meramente aprender aquilo que seriam as regras morais que Cristo pregou. E não necessariamente uma pessoa que segue as regras morais de Jesus são discípulos de Jesus.
Você pode viver numa sociedade tipicamente cristã, com uma ética calcada em valores cristãos, e nenhuma dessas pessoas que vivem calcadas nessa civilização, marcada pela poderosa influência da visão cristã de mundo, faz com que elas sejam cristãs. Esse é o grande problema do neopaganismo. Como a gente evangeliza, não pagãos, porque a gente já evangelizou pagãos na história. A pergunta é, como a gente evangeliza pagãos que têm um background cristão? A gente sabe o que é evangelizar um pagão que tem um background grego, por exemplo. A gente sabe que eles não conhecem o Evangelho e eles agora vão conhecer o Evangelho, mas eles nunca passaram por uma herança do Evangelho. Hoje a gente lida com um paganismo que tem na sua herança o conhecimento dessa grande, digamos assim, influência que a visão cristã de mundo exerce sobre o mundo. Então, a grande pergunta é como a gente pode se comprometer com Cristo dentro desse contexto que a gente vive hoje, que exige de nós muito mais do que adesão às ideias de Jesus, mas que nos compromete, não como pessoas que estão numa multidão, que tem reflexos desse ensino de Jesus no seu jeito de agir, mas como a gente reflete o círculo do meio, destes discípulos que não só conhecem as ideias de Jesus, não só conhecem as ideias de Cristo, não só conhecem o Evangelho, mas eles reproduzem isso no seu jeito de viver, no seu jeito de falar, na sua maneira de agir. E é aqui que a gente entra nessa segunda tônica do discipulado, que é o discipulado como o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. E para a gente dar esse próximo passo, a gente tem um problema no português com relação a isso. Certo? No português a gente usa discipulado para definir duas coisas distintas na Bíblia. A gente usa discipulado para se referir ao ato de alguém seguir a Jesus, que é uma coisa. E a gente usa essa mesma palavra que é discipulado para definir os programas que a gente usa para ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Ou como a gente ajuda pessoas a seguirem a Jesus. E a gente usa a mesma palavra para essas duas coisas. Um dos sinais de que essa confusão existe pode ser facilmente percebido quando você analisa dois livros importantes que estão em português. Um do Dietrich Bonhoeffer, que é Discipulado, e o outro que acabou de sair, recentemente publicado, que é do próprio Mark Dever, que se chama Discipulado. Os dois têm o mesmo título, Discipulado, mas os dois falam de coisas absolutamente distintas nesse sentido. Um fala do ato de seguir a Jesus, por isso se você quer saber sobre discipulado, mas como ajudar pessoas a seguirem a Jesus, e você compra o livro do Bonhoeffer, você se frustra por essa razão, embora você se encante pela outra razão, que é, puxa, eu comprei um livro para tentar ver como que eu poderia ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus, mas acabei sendo surpreendido com um livro que está me convocando a seguir a Jesus e me desafiando a seguir Jesus e mostrando para mim o que é seguir a Jesus. Tá certo? Então, a gente nesses dois livros já tem essa grande confusão que em português a gente chama de homonímia, né? E em lógica também. Quando se estuda lógica categorial, por exemplo, você faz essa distinção entre homonímia. O que é homonímia? Quando você se refere a coisas distintas com o mesmo nome. Um exemplo típico disso é manga. Se eu falo aqui manga, você não vai saber se eu estou me referindo à fruta, você não vai saber se eu estou me referindo aqui a uma peça da roupa, se eu estou me referindo ao pastor gospel. Tá certo? Eu não vou saber aqui de forma alguma do que de fato, a quem eu estou me referindo. Eu estou me referindo à fruta, eu estou me referindo a uma peça de roupa, a uma pessoa, a quem eu estou me referindo. Se eu não disser o contexto, você não vai saber a quem eu estou me referindo. Então preste atenção, que coisa curiosa. Quando eu uso a palavra manga, você tem duas coisas que são absolutamente distintas. E uma pessoa, em sã consciência, jamais confundiria a camisa com uma fruta. A não ser que fosse uma personagem do Oliver Sacks, né, que tem alguma disfunção cerebral. E aí a pessoa teria realmente dificuldade de distinguir entre, por exemplo, uma peça de roupa e uma fruta, porque é uma situação que você pode confundir a sua esposa com um chapéu, como é o caso, por exemplo, de um dos pacientes lá do Oliver Sacks. Mas não sendo este o caso, você nunca confundiria essas coisas, porque elas são absolutamente distintas. Isso não é o que acontece com o discipulado. O discipulado é uma palavra que se refere a duas coisas, que elas são distintas, mas qual é a grande diferença? Essas duas coisas você pode confundir. Jamais você confundiria uma camisa com uma fruta. E facilmente você colocaria uma na frente da outra e você já distinguiria.
Mas o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus são tão próximos, eles estão tão bem relacionados, que você facilmente confunde e troca um pelo outro. E pode simplesmente achar que porque está ajudando alguém a seguir a Jesus, você está seguindo a Jesus. Isso pode acontecer. E é essa confusão que a gente pretendeu desfazer no primeiro momento com este livro. Mostrar que são duas coisas distintas. Essa é a primeira coisa. O ato de ajudar pessoas a seguir a Jesus não é a mesma coisa que seguir a Jesus. Segunda coisa importante: embora sejam distintos, eu não posso separá-los. E aqui a metáfora que me parece ser mais interessante é a metáfora da rosa. A rosa, imagine você, ela tem a sua própria cor. E por mais que, por exemplo, sua esposa goste de rosas vermelhas, então você vai querer comprar uma rosa vermelha para sua esposa. Você quer dar uma rosa vermelha para ela, porque você sabe que ela gosta de rosa vermelha. Então você chega na floricultura, vai comprar a rosa. Qual é o seu assombro? Quando você chega lá, a rosa vermelha está murcha, feia, assim, desenchavida. Você fala, não, mas e essa rosa aqui? É uma rosa branca, está toda opulenta, maravilhosa. E tá, poxa, essa aqui é a rosa que eu queria dar para minha esposa, mas a cor não é a que ela gosta. Você poderia chegar para o dono da floricultura e dizer assim: moço, eu quero comprar esta rosa, mas com esta cor. Tudo bem? O senhor pode só fazer essa troca? Ninguém vai conseguir fazer isso, porque se você comprar aquela rosa com aquela cor que você vai levar, você não consegue trocar as cores. A cor está presa à própria rosa que você compra. Essa é basicamente a relação entre o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Assim como a cor da rosa dá o tom da rosa, o ato de seguir a Jesus dá o tom do ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Qual é a cor que o ato de ajudar pessoas a seguir a Jesus tem? A cor do ato de seguir a Jesus. Por isso, essas duas coisas estão tão presas como uma rosa está presa à sua cor. Elas são inseparáveis. Mas, como diz Calvino, não é? Distinctio sed non separata. Ela é distinta, tá certa? Mas isso não significa que você não possa distingui-la. Você consegue distinguir do ponto de vista do discernimento, mas você não consegue separar. É distinto, mas você não consegue separar. Você consegue discernir as diferenças, mas você não consegue separar. Isso leva para a gente para a terceira tese importante. Se elas são distintas e são inseparáveis, isso significa que se uma pessoa está ajudando outra a seguir a Jesus, é porque ela segue a Jesus. Se ela está seguindo a Jesus, é porque ela está ajudando outra pessoa a seguir Jesus. Em outras palavras, se alguém só segue a Jesus, esse alguém não está seguindo a Jesus. Se alguém só está ajudando pessoas a seguirem a Jesus, esse alguém não está seguindo a Jesus e nem ajudando pessoas a seguirem a Jesus. Por isso, a única maneira do discipulado acontecer de maneira precisa e biblicamente respaldado é se pessoas que estão discipulando, elas em primeiro lugar forem discípulos de Jesus. E é isso que nos leva à segunda parte dessa nossa discussão. Se você pegar o livro, você vai ver que o título do livro é O Custo do Discipulado, mas o subtítulo dele revela a segunda preocupação importante do livro, que não é só estabelecer a distinção entre o ato de seguir a Jesus do ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus, mas é mostrar o discipulado, recuperar uma noção muito antiga do discipulado como imitação de Cristo. E a grande pergunta é por que a gente deu por que a gente avançou na nossa reflexão para a doutrina da imitatio Christi? Por que a gente voltou para uma doutrina, recuperar uma doutrina que chama atenção para o fato de que a imitação deve caracterizar a vida do cristão? Porque ela foi esquecida. Ela foi esquecida e trocada por métodos de crescimento de igreja e se transformou o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus em método de crescimento de igreja. Essa é a pior associação que pessoas podem fazer ao discipulado. O discipulado não é um método de crescimento de igreja. Jesus não está dizendo aos seus discípulos o seguinte: querem crescer uma igreja? Façam discípulos. Você não faz discípulos para crescer uma igreja, você faz discípulos para ser feliz, meu irmão. Você faz discípulos, porque sem o discipulado é você que vai morrer de inanição, você que vai morrer de pobreza espiritual. O discipulado não é uma necessidade de cristãos que começaram a fé cristã. Isso é um absurdo.
É o absurdo da igreja hoje, achar que o discipulado é uma preocupação só de crentes que estão começando a sua caminhada cristã, de que doutores em teologia, pessoas que estudam teologia, pastores, não é? Líderes de igreja, líderes de departamentos da igreja, eles já são pessoas maduras, eles não precisam de discipulado, discipulado é só para iniciante. Meu irmão, a doutrina da imitação cristã, ela não tem outra coisa a nos dizer senão que a nossa identidade está atrelada ao discipulado. Ser cristão é ser discípulo. O discipulado não é uma questão optativa do cristão, ela é definidora da nossa identidade. Ou você é discípulo ou você não é cristão. Ou você discipula ou você não é cristão. Não tem meio termo, e é aqui que a nossa falha tem que aparecer. A falha não no que diz respeito ao ato de ajudar as pessoas a seguirem Jesus, ou o ato de seguir Jesus, é a nossa falha em sermos quem devemos ser. É uma falha da nossa identidade, é o esquecimento do nosso rosto, que deveria ser o mesmo rosto de Cristo. Daí a imitação, a doutrina da imitação ser tão importante para a gente. Bom, isso impõe alguns desafios. A gente já sabe pela primeira parte da nossa conversa que é preciso seguir a Jesus e ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Mas a grande pergunta que a gente faz é, e agora, o que eu faço? Primeira coisa que a gente faz é achar que o discipulado é um método de crescimento da igreja, e aí a gente tem que abandonar isso. Isso aí não está certo, meus irmãos, isso não está correto. As pessoas não podem usar o discipulado como se fosse um método de crescimento exponencial da igreja. Isso vai não só tirar do discipulado a natureza da vivência cristã, como vai tratar o discipulado como uma coisa que pode ser até mesmo terceirizada, pode ser preterida, pode ser deixada para segundo plano, porque existem coisas que seriam mais primordiais. Não existe nada mais primordial na sua igreja do que o discipulado. O discipulado é a garantia da saúde da nossa igreja. É o discipulado que nos mantém saudáveis. E a grande pergunta é por quê? Essa pergunta, por que ela interessa? Porque imagine você que a doutrina da imitação de Cristo é a doutrina que vai te fazer pensar no seguinte: se eu tenho que imitar a Cristo, como eu posso fazer isso? Porque eu posso dizer isso de Pedro, eu posso dizer isso de Tiago, sei lá, eu posso dizer isso dos discípulos que estão seguindo a Jesus, não só os 12, mas aqueles que fazem parte do círculo maior, que a gente nem sabe os nomes, e que estavam seguindo a Jesus. Porque olhavam para Jesus, e não só seguiam literalmente Jesus, não só seguiam fisicamente Jesus, eram seguidores de Jesus na medida em que imitavam a prática de Jesus, porque estavam olhando, vendo o que Jesus estava fazendo e reproduzindo até no jeito de falar. Então a nossa pergunta é: como que a gente poderia reproduzir o mesmo jeito de Jesus, se Jesus não está mais entre nós, pelo menos como esteve com esses primeiros discípulos? É aqui que entra a chave tão importante da pregação apostólica, meus irmãos. A figura dos apóstolos, ela é a figura central da imitação, da doutrina da imitação. Ela é a figura que faz a gente mostrar que a igreja, ela nasceu dessa necessidade imitativa. Por isso, se existe um critério que nos permitiria imitar a Cristo, esse critério já nos está dado pelos apóstolos. Imitar a Cristo é seguir o que os apóstolos ensinaram, é imitar os apóstolos. Quando Paulo disse: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo", Paulo ali está recorrendo à sua autoridade apostólica em primeiro lugar, mas em segundo lugar ele está ordenando a uma igreja que o imite, na medida em que aquilo que ele está imitando representa exatamente o que Cristo é. E é isso que a igreja deve fazer por toda a sua era: imitar a pregação apostólica. Imitar a pregação apostólica, imitar aqui os apóstolos, não é se tornar um apóstolo. E talvez esse seja um dos maiores erros da nossa era, né? A gente achar que, por exemplo, imitar o apóstolo é imitar sendo um apóstolo. E não é isso. A imitação apostólica aqui é a imitação que vem pelos ensinos dos apóstolos acerca de Cristo Jesus. Imagine você, a gente não sabe o que é isso, mas naquela época tinha muita gente que entrava na igreja se dizendo apóstolo, mas não era. Então esses que se faziam de apóstolo, mas não eram apóstolos, eram chamados nicolaítas, eles enganavam o povo. Mas tinham igrejas, como por exemplo a igreja de Éfeso, que elas eram tão preparadas na doutrina, que quando chegavam esses nicolaítas, elas reconheciam que a doutrina que eles estavam ensinando não era uma doutrina apostólica, porque quando eles pregavam sobre Jesus,
Eles não pregavam como os apóstolos pregavam. Isso significa que não nos interessa uma imagem de Cristo Jesus que não seja veiculada pelos evangelistas, que não seja veiculada pela Escritura. Ou seja, alguém aqui poderia estudar o Evangelho de Mateus, alguém poderia estudar em seguida o Evangelho de Tomé. Existe uma diferença brutal para você. Um pode te servir para pesquisas e pode te servir para pensar em uma série de outras coisas, mas jamais vai te servir como um padrão imitativo. Você pode olhar e estudar aqueles textos, né, pseudoepigráficos que vão falar sobre a infância de Jesus, vão contar a história, por exemplo, do menino que tropeça lá, né? Jesus estava no meio do caminho, o menino tropeçou em cima de Jesus, Jesus olha para o menino assim, morra! O menino morre, né? Aí aquele furdúncio todo, né? De repente levam Jesus lá para o templo, né? E aí o sacerdote vai dar uma bronca em Jesus. Quando vai dar uma bronca em Jesus, Jesus fica mudo. Então esse Jesus, não é, que se descreve nos evangelhos, que a gente poderia dizer assim, nesses evangelhos pseudoepigráficos, né? E você pode olhar e dizer assim, caramba, isso aqui pode servir para uma série de reflexões, mas isso aqui não diz nada sobre quem Jesus é. Ou seja, nós não estamos interessados num Jesus histórico, que seja veiculado por uma pesquisa histórica, qualquer que seja. A única formação do Jesus que nos interessa a imitar é aquela que a Bíblia nos fornece. Tanto é assim que, se não fossem os evangelhos, o que nós saberíamos realmente sobre Jesus e que realmente importa? Então tudo que a gente precisa para imitar Jesus, a gente já tem. Está dado pela pregação apostólica, está dado pelos apóstolos. E aí que a gente precisa compreender a dinâmica da imitação. A imitação, e com isso eu encerro, a imitação nos nossos dias, ela é, digamos assim, negada. Então uma pessoa que imita, na nossa época, uma pessoa que não é autêntica. Então, sabe, falciane, fake, não. Então a imitação, ela é vista como algo ruim. Então todo mundo que imita tem vergonha. Então se você está imitando alguém que você admira, e fulano diz, você está parecendo o Beltrano, você fala, não parece o Beltrano não, mas esse sou eu mesmo, esse é o meu jeito de ser. Você fica com vergonha, você não consegue dizer, não cara, eu estou imitando sim, porque eu gosto dessa pessoa, ela é maravilhosa, ela me inspira. A gente tem vergonha, mas a gente continua mesmo assim imitando. E sabe por que isso é assim? Porque nós fomos feitos desde a nossa natureza como imitadores. E esse é o grande trunfo da doutrina da imitação. Ela não está revelando o que você pode ser, ela revela o que você é. Deus te fez um imitador por natureza. Ser a imagem de Deus não é outra coisa senão imitar o próprio Deus na sua própria natureza, no seu jeito de ser, na sua maneira de existir no mundo. E é nesse sentido que a doutrina da imitação vai mostrar para a gente o quanto a nossa pedagogia é imitativa. Quantos aqui tocam instrumento musical? Ok, tem algumas pessoas que tocam instrumento musical. Você já parou para imaginar como que você aprende a tocar um instrumento musical? Com pessoas tocando, e o que você faz logo em seguida? Imita o que essas pessoas estão fazendo. E aí você começa, naquele primeiro momento você vai tocar violão, parece que a gente tem uma coisa que só aprende Led Zeppelin. Sabe aquela musiquinha do Led Zeppelin? Todo mundo, o que você está aprendendo? Aí vai lá, ele toca a musiquinha do Led Zeppelin. Parece que aquela música que todo mundo aprende logo de cara. Esse é só o seu repertório, você só sabe tocar isso. Mas a primeira vez que você toca, todo mundo fala, que legal, qual é a próxima? Você fala, eu só sei isso. Aí o que você vai precisar fazer? Outras aulas. É aí que você começa a perceber que você precisa ganhar repertório. E aquilo começa a ganhar você de uma tal maneira que você, dali a pouco, já está olhando para o seu professor e está imitando ele. Dali a pouco você está usando roupas parecidas com a dele. Não somente isso, está ouvindo as coisas que ele ouve. Se eu pergunto para você que é músico, qual é a sua referência musical? Você vai me dizer todas as pessoas que você admira e que você imita. Sabe aquele instrumento musical que você compra? Que você diz assim, não, eu compro porque... Não, você comprou porque você imitou uma pessoa que você admira. Você viu aquela guitarra, você falou assim, essa guitarra é maravilhosa. Só que você não fala para ninguém porque você tem vergonha. E isso é assim desde que você é pequeno. Você imita seu pai, sua mãe, ou a sua referência, aquele que te serviu de referência desde pequeno. Desde pequeno. E a sua maior frustração, qual é? É descobrir que às vezes você nunca vai conseguir se tornar aquele que você quer apenas imitar.
E é nesse exato momento que a gente não para perceber a diferença entre imitar uma pessoa e ter inveja dela. Essa foi a diferença que nos separou dos nossos, digamos assim, da nossa natureza criada original por Deus. No momento em que Adão não quer mais imitar a Deus, ele não quer mais ser como Deus, ele quer ser Deus. A imitação de Cristo não é se tornar Cristo, é ser como Ele. A doutrina da imitação é maravilhosa porque ela não quer ser as pessoas que você admira, você quer ser parecido com elas. E você é o conjunto de todas elas. E o que esse livro, no fundo, é? Um manifesto contra toda e qualquer afirmação de que você pode ser autêntico, de que você pode olhar no espelho e dizer assim: eu sou eu e ponto final, eu não vou ser parecido com ninguém. Não, você é o resultado de uma série de imitações que você fez ao longo da vida. Mas o ponto não é esse. E é isso, com essas últimas palavras eu encerro. Esse livro, ao mesmo tempo que é um manifesto contra a afirmação da autenticidade, ele é uma maneira que eu encontrei de alguma forma expressar o descontentamento comigo mesmo. E como eu não quero dormir descontente comigo mesmo sozinho, eu quero botar algumas pessoas para ficarem descontentes, dormindo junto comigo descontentes. E que descontentamento é esse? A gente, quando quer aprender discipulado, a gente pensa assim: estuda discipulado, doutrina da imitação, puxa, pessoas para admirar, qual é o nosso próximo passo? Garanto para você que boa parte dos jovens da tua igreja, se estivesse numa situação muito semelhante com a que você está agora, diria assim: eu preciso de um mentor. Sairia daqui correndo, eu preciso ter alguém para me mentorear. Quantos aqui não vão a palestras, não vão a pregações, pensando: puxa, eu queria tanto que esse irmão me mentoreasse. Esse livro aqui é uma maneira de você dizer o seguinte: mas por que eu não posso me tornar uma pessoa admirável? Por que as pessoas não poderiam me admirar? E aí vem a grande pergunta: te admirar por qual razão? Por quem você é ou por quem você imita? E se você que é pastor descobrisse que os jovens da tua igreja te imitam e querem ser como você, e essa admiração não é porque você fala bonito, porque você é carismático, mas porque elas veem Jesus nos seus atos? Porque elas veem Jesus em você, no seu jeito de lidar com as questões, no seu jeito de lidar com sua família, em como você lida com as pessoas à sua volta. O que seria se nós aceitássemos o desafio, não de procurar pessoas admiráveis, mas de sermos modelos para os fiéis? Por que não aceitar o desafio de ser uma pessoa admirável, que seja uma imitação de Cristo Jesus pela pregação dos apóstolos? Meus irmãos, que você e eu possamos dormir, não sonhando com os anjos, mas quem sabe sonhando com a cruz que Jesus disse que nós devemos carregar se a gente estiver pronto a seguir após Ele. É isso. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Tiago. Muito obrigado, Jonas. Nós vamos colocar um pedestal bem aqui à frente. Os irmãos que desejarem fazer perguntas sobre esse conteúdo podem já se colocar aqui, fazer uma fila, né, e fazerem as suas perguntas. Não sejam tímidos, podem vir, fiquem à vontade para perguntar. Lembra daquelas orientações de você fazer perguntas pertinentes ao assunto do livro, da palestra dele, e que sejam perguntas mesmo, sem muitas elaborações, tá bom? E uma palavra final. Ao final desse período, que é muito breve, a gente não terá muito tempo, né? Por essa razão, inclusive, a gente pede essa brevidade também dos irmãos. Jonas, ele vai se colocar ali em uma mesa, que está ali no final do salão, né? E vai poder receber os irmãos. Se os irmãos quiserem ir até lá, pedir uma assinatura na sua cópia do livro, ele estará à disposição para fazer isso, tá? Se você quiser fazer uma pergunta, tirar uma foto, ali vai ser o lugar adequado para fazer isso. Então, você só permita que ele chegue até lá, ao final, para que ele possa atender a todos, tá bom? Então, o microfone está à disposição dos irmãos, podem ficar à vontade.
Se não tivermos alguém para perguntar, temos? Muito bem. Pode chegar aqui à frente. Jonas, qual conselho você daria ou algum princípio para fazer essa transição, para poder implantar, de repente, essa cultura na minha igreja ou na igreja que alguém esteja participando? Seu nome? José. José, sua pergunta é muito boa. A pergunta é, como a gente faz uma transição de uma igreja baseada numa cultura de consumo, de voluntariado, para uma cultura de discipulado? Não é? Em primeiro lugar, eu entendo que a gente precisa abandonar o projeto imperial das nossas igrejas. Deus não nos chamou para montar um império. Deus nos chamou para fundar uma igreja, plantar o reino de Deus. E o reino de Deus não é feito de voluntários. O reino de Deus é feito de súditos. Súditos são chamados de discípulos. O voluntariado, ele é importante na igreja. Ele tem o seu lugar. Mas quando a igreja é imperiosa, quais são os grandes problemas que a gente tem? E eu conheço alguns irmãos que hoje têm igrejas muito grandes e eles são irmãos fiéis, são pastores de Deus, que estão perdendo suas noites de sono tentando encontrar um meio de como tornar a sua igreja uma igreja de discípulos. Porque percebeu que aquela igreja cresceu e agora ela perdeu aquele feeling inicial, que é o feeling do discipulado, aquele feeling de estar as pessoas ali umas com as outras conversando sobre o Evangelho. Então, quando não é esse o caso, você tem casos hoje em que as igrejas elas adotam a seguinte postura: elas crescem. Tá, vou dar o enredo mais ou menos, veja se vocês concordam com ele, né? Não precisa concordar não, veja se concorda. Elas crescem. Depois que a igreja cresce, fica grande, ela se torna um modelo. Aí ela começa a fazer um monte de conferências de como crescer a igreja, como eles cresceram. Aí vem um monte de pastores doidos para crescer sua igreja, porque eles já aprendem a não amar suas igrejas por causa, né, desses grandes modelos que deram certo. São igrejas que dão certo. Tá certo? Então, essa pessoa, esse pastor chega lá, quando ele chega, a igreja tem uma estrutura, ele fica assim, embasbacado com tudo que ele vê. Ele acha tudo aquilo bonito, tudo incrível. Só que tudo aquilo ali só se sustenta com grana, meus irmãos. Com grana, tem que ter grana. Sem grana você não faz aquilo, tá certo? Aí esse irmãozinho que chega lá, fala, puxa, mas quanta coisa legal. Aí ele vê fumaça, vê luzes, vê tudo. Cara, eu vou fazer a mesma coisa na minha igreja, só que aqui tem uma estrutura gigantesca, é grana demais. Lá o que ele faz? Faz o seguinte, pega um monte de papelão, acende aí, põe fogo nesse negócio aí, deixa a fumaça subir, não é? Vira um pastiche, está entendendo? Pastiche é aquilo que é mal feito e que a pessoa faz porque ela quer reproduzir. Veja como a imitação está presente ali. Ela está imitando, é o pastiche, ela está imitando aquele modelo, porque ela não pode fazer aquilo. E se hoje nós tivéssemos igrejas que crescessem, numericamente falando, eu estou dizendo numericamente falando, mas os pastores começassem a ir nessas igrejas, dissessem, eu quero descobrir como que essa igreja cresceu. E quando ele vai nessa igreja, poxa, olha só o que esses irmãos fazem. É um rapazinho lá tocando violão, a igreja está cantando, eles têm discipulado, as coisas estão... Isso aqui eu posso fazer, eu não preciso de grana para isso tudo. Eu posso fazer isso aqui, exatamente como está sendo feito aqui, sem precisar disso aqui, ó. Então, o que aconteceria se a gente, em vez de pensar em uma igreja de 5.000, pensar em várias igrejas de 500? O que seria se a gente pensasse, não na quantidade imperiosa, mas na qualidade das nossas relações com as pessoas, em formar discípulos? Eu acho que isso exige da gente o custo do discipulado. Por que a gente fala do custo do discipulado, José? Porque enquanto as pessoas não entenderem que o custo significa uma igreja que ela vai fazer as coisas mais simples, a gente não entende isso. A gente não quer, porque a gente quer a coisa, não é, o mais incrível possível. E qual é o nosso grande argumento? Para Deus é o melhor. Então vamos fazer o nosso melhor. Só que nem sempre o melhor é a quantidade de coisas que a gente está fazendo. Às vezes, menos é mais. Menos é até mais requintado. Menos é até... Quando você tem menos, você tem mais vida, você tem muito mais presença ali.
Eu entendo que uma cultura de discipulado, ela surge numa igreja quando, em primeiro lugar, ela abandona a perspectiva de que as estruturas, elas devem ser servidas pelos membros da igreja, e elas invertem e botam as estruturas para servirem os membros da igreja. Então, é mais ou menos aquilo que os autores do livro do Trelice à Videira, o Tony Payne e o Colin Marshall, eles defendem ali com relação às estruturas da igreja. As estruturas são importantes, mas elas não devem ser mais importantes do que a videira. Então o que a gente tem que se preocupar em cuidar? Porque adianta a gente fazer uma igreja linda, maravilhosa, tem tudo do bom e do melhor ali, mas as pessoas não conhecem o Evangelho, ninguém está conhecendo todo. Você não está batalhando para que as pessoas entrem em relação, para que elas melhorem do ponto de vista do estudo das Escrituras, para que elas conheçam mais a Escritura. Se você não está fazendo isso, qual é a vantagem de você botar toda uma estrutura, construir uma estrutura para que as pessoas possam servir aquela estrutura? Então, me parece que a gente inverte as coisas. Nada contra a estrutura, desde que a estrutura sirva à igreja e não a igreja sirva à estrutura. Em terceiro lugar, a cultura do discipulado, ela é desenvolvida quando o pastor da igreja compra. Esquece, ele é a pessoa admirável na igreja. Um pastor que não quer ser admirável, então você não é do ramo, meu irmão. Se você quer ser pastor, mas não quer ser modelo para os fiéis, esquece, você está no ramo errado. Ser modelo para os fiéis é o custo do pastor. Ser modelo significa que ele vai ser custoso, vai ser moído pelo Senhor, vai ser trabalhado por Deus, vai doer, vai acabar fácil essa dor? Não. Vai durar a vida toda? Eu acho que sim. Mas é isso que Deus quer que a gente faça. E quando a gente faz isso, eu entendo que as pessoas elas começam a imitar os seus líderes. Então, por onde as pessoas vão, José, imitar os seus líderes? Quando elas olharem para os objetos de desejo dos seus líderes. O que eles mais desejam? Se eles querem grana, não fique triste nem desapontado se os jovens da sua igreja só querem grana. Se o pastor da igreja só quer fama, sucesso, fique assustado porque os jovens da igreja só querem sucesso, fama. Os nossos jovens e a nossa igreja vai desejar o que a gente deseja. Por isso, a pergunta para o pastor não é se ele quer ser um bom pastor. A pergunta é se ele deseja Jesus o suficiente para ser pastor. Porque é esse desejo que vai torná-lo admirável entre os fiéis. E aí a gente tem a cultura, eu acredito que nisso a gente tem a cultura do discipulado. Pelo menos um ponto de partida. Boa tarde. Meu nome é Manuel Messias. Jonas, diante de tantos métodos de discipulado, tantos livros, dezenas e centenas de livros, dá a impressão que a tarefa do discipulado se torna quase que impossível. E aí a minha pergunta é, de acordo, qual a relação entre a grande comissão, o ID, e fazer discípulo da grande comissão, qual a relação dela com esse leque de métodos de discipulado e quem de fato pode fazer discípulos? Então, por isso que eu acho que quando a gente põe todas as fichas no método, a gente já perdeu o discipulado de frente, de perspectiva. Já leram um livro do E.M. Bounds, Poder através da Oração? Esse é um livro daqueles que não pode passar dessa vida própria sem ler. Maravilhoso esse livro. Lá no início ele começa dizendo exatamente assim: a igreja procura cada vez mais métodos melhores, métodos de crescimento, para que a maquinaria da igreja possa cada vez mais ser refinada. A igreja procura métodos cada vez melhores. Deus procura homens cada vez melhores. E homens melhores são aqueles que oram. Ele vai começar a colocar um monte de outras questões ali. Algumas você pode concordar, outras você pode discordar, mas o que você não pode deixar de lado é o fato de que ele está chamando a atenção de que a nossa aposta maior tem sido nos métodos, e não no desejo, não no real, não no concreto. Então o que a gente quer? Como é que eu posso criar uma máquina, sabe aquelas máquinas de fazer salsicha? E que eu boto aquele sujeito que chegou na igreja, assim, como é que eu transformo isso aqui num crente? Esse é o método. Vamos enfiar ali dentro dessa máquina e sai como sai salsicha em série.
Então eu vou enfiando lá as pessoas dentro desse método, e ela, olha só que coisa interessante, elas vão saindo prontas. Não é? Só que o discipulado em si, ele já é, por natureza, visceral. Não dá para fazer discipulado à baciada. Não dá pra, gente, vamos fazer aqui agora, vai todo mundo ser discipulado agora, de uma só vez, numa tacada só, pá! Não. Discipulado, você tem que andar junto, você tem que se permitir, você tem que abrir a porta da sua casa. Você tem que trazer para dentro da sua vida. Por isso que não dá para você ter 1 milhão de amigos, mas será que dá para você ter 1 milhão de discípulos? Aliás, será que dá para ter 1 milhão de amigos? Talvez no Facebook. Mas na vida real, eu acho que influenciar pessoas, e hoje a ideia do influenciador, né, principalmente nas redes sociais, ela é muito forte. Mas na sua vida diária, na sua vida real, a influência maior está quando as pessoas elas enxergam você na sua casa, no seu dia a dia. Elas sabem como você é. E isso leva tempo. As pessoas querem métodos de discipulado para ser rápido. Mas o discipulado é para a vida toda de uma igreja. É discipular uma igreja inteira, é você viver com uma igreja inteira. Você está disposto ali a caminhar com aqueles irmãos, ser ensinado por eles. Ninguém está livre de ser discipulado e de discipular. É a imitação mútua entre os irmãos, tendo como critério a pregação apostólica. Esse é o ponto fundamental. A grande pergunta é, como a gente desenvolve isso? Existem métodos que podem ajudar sim, que podem favorecer. Então, por exemplo, quer ver coisas que eu acho que são práticas e elas são interessantes? Em geral, pessoas na igreja fazem isso. Não é? Em geral, quando as pessoas perguntam, olha, eu tentei fazer um discipulado, não deu certo. Como foi que você tentou? Me explica, como é que foi? Fala assim, olha, vamos começar um discipulado aqui, vamos começar lendo o livro. E aí, sabe aquela conversa ad infinitum? A pessoa começa, tá, encontro foi bom, 2, quando é que vai terminar esse negócio agora aqui? Então, a gente não tem começo, meio e fim. Por que não estabelecer, em vez de as pessoas têm uma mania de escolher uma pessoa, né? Quem foi que disse que você tem que escolher uma pessoa? Não, esse é o meu discipulador. Coisa brega isso, irmão. Deus te deu a igreja inteira, porque você vai ficar com uma pessoa. Porque você é influenciado por todo mundo, você vai ser influenciado por uma pessoa só. Pobreza de espírito. Se envolva com a igreja, se envolva com as pessoas mais simples, com as pessoas mais bem preparadas do ponto de vista teológico. Não subestime o poder do evangelho na boca de uma pessoa simples. Não subestime quando o evangelho está na boca de uma pessoa, ele é poderoso. Não é por causa da pessoa, é por causa do evangelho. Então, essa relação que deve provocar a gente fazer assim, poxa vida, vamos nos encontrar 3 vezes aí. 3 semanas, encontra com um irmão da igreja. Beleza, irmão, foi muito bom, deixa eu agora procurar outro irmão na igreja. Eu não conversei ainda com esse irmão da igreja, deixa eu ver como que ele lida um com o outro. Isso são coisas práticas que ajudam. Não é? É um método que eu acho que, nesse sentido, contribui, é uma estrutura que contribui. Outra coisa que contribui, diretório de membros. A igreja precisa saber quem são os membros da igreja. Nunca esse negócio que você não sabe, que tem um hall de igreja, tem 150 pessoas frequentando todos os domingos na igreja. Quantos membros tem no hall da igreja? 600, como assim? Não tem, vocês não tem. Como assim? Uma igreja de 600? Onde estão os 600? Por que os 600 não estão vindo aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem é sair do ideal para o real, porque a gente gosta de falar do ideal, da imagem, aquilo que só existe na nossa cabeça. Então, é melhor, a gente não tem 600 membros aqui na igreja, a gente tem 150, são esses que vêm aqui todos os domingos. Ótimo, então, vamos procurar saber por que os outros não estão vindo? Não quero mais vir. Ok, irmão, beleza. Faz todo o processo disciplinar que tenha que ser feito, faz tudo o que tem que ser feito, mas tenha uma igreja real. Saiba quem é membro de sua igreja e coloque os membros para conhecer os próprios membros da igreja. Se a gente não provocar esses encontros entre as próprias pessoas da igreja, a gente não tem uma igreja focada em discipulado. Mas se você quiser só fazer evento, você não precisa de discípulo, você precisa de voluntário. Aí você precisa de bastante gente para trabalhar. E o que é legal, botar um monte de gente para trabalhar. Só que o que acontece? No primeiro momento, o primeiro evento é legal. Mas fazer aquilo sem um termo, sem um fim, chega uma hora que a pessoa está atropelada. Ela está cansada, ela trabalha a semana inteira e agora está trabalhando também na igreja com um monte de outras coisas. E sabe o que é mais terrível? Ela vai dizer assim,
Eu estou aqui, ninguém vem falar comigo, ninguém vem me perguntar como é que está a minha vida com Deus, ninguém quer saber o que eu estou fazendo aqui. A pergunta é, por que a gente aposta nesse modelo? Se a gente sabe que isso dá errado. Porque parece que dá errado no cuidado das pessoas, mas dá muito certo na influência, dá muito certo na fama, no poder, na visão imperiosa de igreja. Deus não nos chamou para ser poderosos, meus irmãos. O poder da igreja está na sua fraqueza. O poder de uma igreja está na sua dependência exclusiva de Deus. O poder da igreja está exatamente em ela ser assustadoramente poderosa na sua simplicidade, na sua fraqueza. E eu acho que a gente tem perdido muito em não vivenciar essa parte que parece ser tão assustadora para a gente, mas que é por isso mesmo que provoca experiências tão significativas entre pessoas de igreja. A gente precisa de experiências reais de igreja, meus irmãos. Parar de falar o que a gente gostaria que fosse. Tá, a ideia é muito boa, essa ideia de igreja parece legal, mas como que é real? Como que é na real? O problema é que a gente está ficando muito nas ideias e não está vivenciando a realidade das coisas. E eu entendo que o discipulado, ele é realismo puro. Ele chama a gente, coloca os nossos 2 pés no chão. A gente precisa viver igreja. Boa tarde, Jonas. Meu nome é Rômulo. Rômulo? Rômulo. É possível eu pensar nessa doutrina da imitação de Cristo perpassando pela Imago Dei, visto que essa imagem foi distorcida e hoje eu posso olhar para Jesus e dizer, essa é a imagem de Deus e é essa que eu tenho que imitar? Exatamente. Era exatamente isso que estava no transfundo da discussão quando a gente estava falando nós somos criados por natureza para ser imitadores. A Imago Dei é o sinal de que somos uma imitação de Deus, não somos Deus. Então, enquanto imitação de Deus, e aí a gente vê em Efésios, né, Paulo encerra a epístola falando, sede imitadores de Deus. Então, ser o imitador de Deus significa não você se tornar Deus. E esse é o lado, é isso que distingue a admiração da inveja, né? Toda inveja é fundada na admiração, não tenha dúvida disso. Toda pessoa que inveja a outra, ela admira essa outra. Só que o que é a inveja? A inveja, ela é a violência. Você não quer mais ter algo parecido com aquilo que aquela pessoa tem. Você quer aquilo que a pessoa tem. Então, digamos assim, o sujeito admira uma determinada pessoa que ele diz assim, puxa, essa pessoa ela é modelo para mim, eu quero ser como essa pessoa. E ela vai, inclusive, imitar em diversas coisas, como essa pessoa vive, etc. Só que se ela não tomar cuidado, e o nosso coração ele nos prega essas peças o tempo todo, essa admiração pode se tornar inveja. Quando que ela se torna inveja? Quando o fulano diz assim, puxa, que interessante, olha só que legal, esse pastor tem essa esposa. Eu quero uma esposa assim, como a do pastor. E aí ele olha e fala, vou procurar uma moça na igreja que seja como a mulher do pastor. Dali a pouco ele tenta achar e não acha, né? E aí de repente ele está lá, está diante dele a mulher do pastor. Eu estou procurando tanta mulher parecida com a mulher, e ela está aqui na minha frente. Então ele começa a investir na mulher do pastor. Isso já é inveja, está entendendo? A inveja ela não é admiração meramente, ela é violência. Você não quer se tornar como, você quer se tornar a pessoa. E aí você quer tomar o lugar da pessoa. Você quer investir para tirar a pessoa daquele lugar e ficar no lugar da pessoa. Você não quer imitar. A imitação, ela é uma bênção. A admiração, ela não tem nada de errado com a admiração. O problema é a inveja. E a inveja é aquilo que faz com que a gente caia no 10º mandamento, né? Que é a cobiça. Pode, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Chamo Jorge Alexandre, sou pastor. E a minha pergunta, na verdade, você já respondeu algumas questões que eu estava aqui com o rapaz que perguntou anteriormente, que é como diminuir esse distanciamento que há entre o pastor e o seu rebanho nesse tempo de ativismo tão grande. Bom, eu queria então perguntar... Maravilhosa pergunta. Eu queria então perguntar
como nesse processo de ser discípulo e fazer discípulo, que são distintos, mas inseparáveis, né? Como não levar também aquele que eu estou discipulando ter as mesmas fraquezas que eu tenho? Sim, imitar as coisas erradas. Aquilo que não deveria imitar, acaba imitando. Isso. Muito boa a sua pergunta. As duas são boas. A primeira é... Não tem como você querer se envolver com as pessoas na igreja e não investir tempo. Não tem jeito, porque você tem que fazer escolhas. Né? Uma das escolhas que eu fiz e que tem me abençoado na minha igreja foi escolhas como, por exemplo, não viajar como eu viajava. Isso me ajudou muito, infinitamente. Me colocando em situações em que eu posso, todos os dias, almoçar, tomar um café com um membro da minha igreja. Isso facilita muito. Porque uma hora do dia você vai ter que comer, sabe? A pessoa diz assim, eu tenho tanta coisa para fazer. Em algum momento você vai ter que parar para comer, porque você não pode comer com uma pessoa. Você não pode tomar um café com um irmão da igreja. Então, eu penso que muitas vezes a gente foge desse embate na igreja do discipulado por uma razão muito semelhante àquela que o Tim Keller diz ele trabalha isso numa série de exposições que ele fez no Evangelho de Marcos. Ele diz que a gente foge do discipulado porque ele é desgastante. A gente demora para alcançar uma paz interior. E quando a gente vai conversar com alguém, esse alguém, ele vai ter que tirar essa paz que está aqui dentro. Ele vai ter que tomar essa paz que está dentro da gente. E a gente sai daquele momento, parece que esgotado. Então a gente não quer. Eu estou com tanto problema. Estou com tanta dificuldade. Por que eu vou me encontrar com uma pessoa agora que todas as vezes que ela começa a falar, ela é lamuriosa? Aquilo vai me tirar a paz, vai me tirar o sossego. E aí é que entra o custo do discipulado. Não tem como a gente se envolver numa igreja real se a gente não pagar o preço. Sem humilhação não tem igreja discipuladora. E aí não tem jeito. É o embate da sua vontade, é o embate das suas necessidades pessoais, daquilo que você acha que realmente importa. Então, na primeira questão, eu entendo que tudo depende do que realmente importa na sua vida. O que vale a pena. Todas as coisas podem se acertar. Até livro você pode publicar. Você vai encontrar algumas pessoas que vão te perseguir para fazer a coisa acontecer. Mas existem prioridades. Existem prioridades. E a gente estabelece elas e com elas a gente lida. A segunda pergunta que também achei interessante é aquela em que você fala do mau exemplo. E isso que você falou não diz respeito só ao discipulador, diz respeito a um pai, né? Imagina quando eu olho para o meu filho e vejo que ele está imitando coisas legais, mas imitando aquilo que eu falo, não, filho, não faz isso. E eu descubro que eu faço isso porque eu imito do meu pai também. Ele fala, não vai por esse caminho. Essa é uma das duas situações difíceis, né? Quando a gente vê reproduzindo aquilo que a gente não gostaria. Eu entendo que essas coisas, em primeiro lugar, mostram quanto a gente precisa tomar cuidado. Aquele que quer ser modelo para os fiéis, não tem jeito. Ele vai ser escravo. Ele vai ser, digamos assim, comprometido com isso. Isso vai ser doloroso. E ele vai ter que trabalhar. Ele não vai poder se permitir situações em que ele vai desvirtuar. Mas acontece. E esse é o grande ponto, né? O que a gente precisa distinguir é se essa imitação ruim, ela é fruto de um hábito, e se é um fruto de um hábito, é um pecado. Se é fruto de um pecado, é um pecado não tratado. Se é um pecado não tratado, a pergunta é por que não é tratado? Ou é impenitência, ou não tem discipulado, não tem acompanhamento. A pessoa está solta, está literalmente solta no mundo. Não tem ninguém para quem prestar contas, né? Se é uma falha que não acontece diariamente, ela foi de um lapso, de um contexto que o coração pregou uma peça, mas não é comum, isso não torna uma pessoa não virtuosa. Assim como uma pessoa não se torna virtuosa porque ela acerta uma vez. Não é porque a pessoa fez um ato bom que por causa desse ato bom ela se torna virtuosa. Ela se torna virtuosa por causa da consistência das virtudes. Mas se ela falha, isso não significa que ela deixou de ser virtuosa, ela falhou. Mas se ela continua falhando, aí é outra história. Então, o que eu me preocuparia aí
não é se a imitação foi de um erro, de uma falha que foi cometida e que você voltou atrás e você pode facilmente dizer, olha, eu errei, não faça isso que eu fiz, isso não é errado, o papai fez, não está legal, filho, isso aí, vamos pedir perdão nós dois aqui para Jesus, vamos. Aí é uma coisa. Outra, bem diferente, é o pecado contumaz. Em geral, ele é fruto da nossa incapacidade de nos submeter à supervisão de alguém, ou é impenitência. Se é impenitência, aí, meus irmãos, a coisa é mais grave do que pode parecer. Para mais recursos gratuitos como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.